Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs da Liturgia das Horas Online. O objetivo desse vídeo é falar um pouco mais sobre o invitatório, essa parte importante da oração e que eu vejo que ainda há muitas dúvidas ainda a serem sanadas. Antes da gente começar, eu queria te pedir para dar uma olhada nas descrições dos nossos vídeos, tem algumas informações importantes e também algumas coisas que você pode nos ajudar. Nós estamos nesse momento pedindo ajuda para os jovens que estão indo para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Então você pode ajudar, tem uma rifa aí na descrição do vídeo, apenas R$1. Você adquire essa rifa e vai estar ajudando um jovem a participar da Jornada Mundial da Juventude. Eles estão indo agora no início do mês de agosto. 1º de agosto começa lá em Lisboa. Então peça a sua ajuda para que a gente possa enviar esses jovens, eles possam ir e voltar, né, nessa viagem para Lisboa. Bom, eu postei recentemente um vídeo na nossa página do Instagram, no nosso perfil no Instagram, e, aliás, um card, né? E tem algumas dúvidas que a gente observa que ainda precisa de explicação sobre o invitatório. Isso é natural, né? O nosso card foi apenas um pequeno resumo e eu queria agora falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais do que é o invitatório. Eu sei que a Liturgia das Horas tem muitas partes complexas, né? E necessita de uma explicação. Bom, primeiramente, qual é a origem do invitatório? O invitatório, ela é a abertura. Se a gente for pegar lá na instrução geral sobre a Liturgia das Horas, a gente vai ver que o invitatório é a abertura do ofício, é a introdução a todo o ofício. A gente sabe que o ofício completo, a Liturgia das Horas completa, ela é composta por 7 horas canônicas. Então, o invitatório, ela é essa parte que dá abertura, que introduz a Liturgia das Horas. Não é uma hora específica, uma hora canônica, mas ela é incorporada ao ofício das leituras ou às laudes, como eu expliquei. Bom, essa função de se incorporar às laudes ou ao ofício das leituras é recente. Então, o invitatório, ele era parte das matinas. E eu já expliquei, já tem outro vídeo aqui sobre o ofício das leituras, sobre as horas canônicas. As matinas, elas não existem mais. Elas foram extintas e deram lugar ao ofício das leituras. Então, com essa mudança, que foi após o Vaticano II, o ofício das leituras, que deixou de ser matinas, passou a ser ofício das leituras. O ofício das leituras ele pode ser recitado a qualquer hora do dia ou da noite. Então, o ofício das leituras não é mais necessariamente a primeira oração do dia, né? A não ser em alguns lugares, como nos mosteiros, por exemplo. Se a gente for nos mosteiros, a gente vai ver que lá o ofício das leituras, que é chamado de vigílias, né? Lá o ofício das leituras ou vigílias, ele é sempre a primeira hora do dia. Os monges, as monjas, eles acordam cedo para recitar as vigílias e sempre vai ter, antes incorporado às vigílias, o invitatório. Só que com a mudança, o ofício das leituras passou a ser opcional o seu horário de recitação, ou seja, o ofício das leituras não tem horário definido. Então, quando, por exemplo, você reza o ofício das leituras à tarde, à noite, ou mais tarde de manhã, as laudes passam a ser a primeira oração do dia. Por isso que há essa novidade, né? Entre aspas, uma novidade que já tem mais de 50 anos, mas essa novidade de se rezar o ofício das leituras, rezar o invitatório antes das laudes. E essa é uma mudança recente, né? Se a gente considerar a idade da igreja, é uma mudança recente, promovida pelo Concílio Vaticano II, já que o ofício das leituras facultou-se a oração em qualquer hora do dia ou da noite. Então, o invitatório passou a ser uma espécie de uma peça que desencaixada. Ela encaixa ou no ofício das leituras ou nas laudes. Qual dessas duas, aquela que dentre essas duas, for a primeira oração do dia. Por isso, tem gente que pergunta, por que vocês postam no seu canal o invitatório
né, separado. O invitatório não é sempre junto das laudes? Não, nem sempre. Se as laudes fossem a primeira oração do dia, você vai rezar com o invitatório. Se for o ofício das leituras, você vai rezar junto com o ofício das leituras, tá bom? Só antes dessas 2 horas. Se você acorda e a sua primeira oração do dia é a oração das 9 horas, então você não vai rezar invitatório, você vai rezar a hora normal. Teve uma pessoa que perguntou também no Instagram, eu rezo às vésperas, não tem invitatório? Não. Né? O invitatório acompanha a primeira oração da manhã, do dia, ou ofício das leituras, ou as laudes. Então, por isso, no nosso canal, nós postamos desencaixado invitatório, para que, né, dependendo de quem rezar, reza antes do ofício das leituras ou antes das laudes. Quando é recitado antes dessas horas, substitui o invitatório substitui o Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Então, rezando o invitatório, a gente passa direto para o hino, tá bom? Então, tem também um vídeo sobre o invitatório. Vocês podem dar uma olhada aqui também, procurar no nosso canal, que você vai encontrar um vídeo específico sobre o invitatório. Nesse eu queria falar de algumas perguntas que os irmãos fizeram aqui. E tem a primeira pergunta que eu queria falar, que é muito pertinente. O Felipe Rufino, ele perguntou: por que o breviário, uma versão mais acessível aos leigos, não tem as antífonas do invitatório? Ele não é facultativo? Então, é uma pergunta muito pertinente, porque, de fato, quem tem aqui o volume único, né, que é a versão mais popular, né, que foi feita para nós, leigos, infelizmente, não se fala do invitatório. Inclusive, se a gente lê na instrução geral aqui, né, que é o número 34 ao 36, a instrução geral fala sobre o invitatório, explica o que é o invitatório, que é a introdução a todo ofício, mas na instrução geral do breviário, volume único, não tem. Não se fala nada sobre o invitatório, né? Então, aí a pergunta dele, pertinente: o invitatório não é facultativo, já que não tem na versão para os leigos? Então, eu respondi dizendo que é uma falha, né? É uma falha. Por quê? Não há nada na instrução geral que diga que o invitatório é facultativo. O invitatório ele é obrigatório. Mas, talvez, por ser uma tradição ele ser recitado antes do ofício das leituras, antes das antigas matinas, tenha, assim, vamos dizer, esquecido de colocar, de lembrar que agora o invitatório pode ser recitado antes das laudes. Então, as pessoas que aprendem a rezar a liturgia das horas pelo volume único, muitas não sabem nem o que é o invitatório. Tem uma pessoa que escreveu lá, talvez por isso, né? Estou totalmente confusa, né? Então, é isso. O volume único, infelizmente, ele nem fala do invitatório. Então, ele tirou todas as partes, por exemplo, que fala do ofício das leituras, e tirou também do invitatório. Mas o invitatório, ele pode ser recitado antes das laudes também, ok? Então, relembrando aqui, já tem isso no vídeo sobre o invitatório, mas quando recitado antes do ofício das leituras, deve recitado tudo junto, né? O versículo, a antífona do invitatório e o salmo. Se recitado antes das laudes, existe a opção de a gente recitar apenas o abrir os meus lábios ao Senhor e ir direto para o hino sem recitar o salmo, ok? Então, por que não tem no volume único? Bom, essa é uma pergunta também que eu infelizmente não sei responder, tá bom? Considero que seja uma falha de edição. Eu soube que está sendo revisada a liturgia das horas, então provavelmente deve vir aqui o invitatório também no breviário, né, no volume único, não apenas nos 4 volumes, certo? Então, essa seria uma reclamação, né, que a gente poderia fazer em relação a isso. De fato, não tem indicação do invitatório, mas não é facultativo. O invitatório, se você reza as laudes todos os dias, as rubricas indicam que você deve rezar. Ao invés, se for as laudes, a primeira oração do dia, ao invés de rezar o abrir os meus lábios ao Senhor, aliás, ao invés de você rezar o Vinde, ó Deus, em meu auxílio, você deve rezar o abrir os meus lábios ao Senhor antes das laudes, ok? Outra pergunta
Na verdade, nem uma pergunta, né? O irmão aí coloca: até hoje me perco na liturgia das horas. Não é fácil. É muita fitinha e muito vai e volta nas páginas. E já rezei tudo errado várias vezes, achando que estava correto. Porém, o breviário é bem mais simples e fácil de manusear e rezar, pois é um único livro. Bom, na verdade, os 4 volumes também é um único livro. Também você vai usar um único livro em cada tempo, né? Essa questão, né, especificamente sobre o invitatório, mas é uma questão que foi colocada aí nos comentários, né? Então, quando a gente usa os 4 volumes, a gente não usa os 4 volumes de uma vez, a gente usa um volume só. Então não tem diferença do volume único para os 4 volumes, né? Quando você está manuseando. Aí outra irmã respondeu: no celular tem a liturgia das horas na ordem certinha. Então a gente tem, graças a Deus, aplicativos, né? Que tem as horas certas. Inclusive o nosso canal, nosso site, nós temos, já colocamos na ordem. Mas é importante a gente rezar pelo livro, aprender a rezar pelo livro. O livro da Liturgia das Horas é um livro sagrado, um livro litúrgico, né? Então é importante termos o livro. Outra pessoa diz assim: eu recito às 6 horas precedendo as laudes. Eu gostaria de entender exatamente que versículo introdutório se omite nesse caso. Abrir meus lábios do invitatório ou vinde, ó Deus, das laudes. E por quê? Pessoalmente, acho que fica meio perdido assim, mas é só minha visão. Então, só explicando essa questão aí. O invitatório, por quê? Porque o invitatório substitui o abrir os meus lábios, o vinde, ó Deus, em meu auxílio. Porque o vinde, ó Deus, em meu auxílio é o introito, é a introdução. E o invitatório também é a introdução. Então, a gente tem essas duas introduções possíveis na liturgia das horas, ou uma ou outra. Então, quando a gente reza uma, não reza a outra. Se eu rezo abrir meus lábios ao Senhor, a gente vai omitir o vinde, ó Deus, em meu auxílio. Ok? Se você reza as laudes como primeira oração do dia e não o ofício das leituras. Então, se você reza as laudes, a abertura da sua oração do dia é as laudes, você deve rezar abrir meus lábios ao Senhor, omitindo o vinde, ó Deus, em meu auxílio. Exatamente por isso, né? Por quê? Porque é a introdução. A introdução das horas é o abrir os meus lábios ao Senhor, junto com o salmo invitatório. Aí ela respondeu aqui, ó: entendi o sentido. Vou sentir falta do sinal da cruz do começo das laudes. Ou então recito o invitatório ao acordar e recito as laudes na saída para o trabalho. Assim eu recito as duas separadas. É uma ideia. Bom, primeiro, a questão do sinal da cruz. A gente não deixa de fazer o sinal da cruz no abrir os meus lábios. A gente não faz o sinal, o vinde, ó Deus, a gente faz o sinal da cruz, da fronte ao peito, de um ombro ao outro. No abrir os meus lábios, a gente faz o sinal da cruz também sobre os lábios, certo? Então a gente faz o sinal da cruz também. Então você não precisa sentir falta, você vai fazer o sinal da cruz também. E ela tá dando a ideia aqui da gente rezar separado, né? Recita o invitatório, depois as laudes. Bom, é claro, na oração individual existe liberdade, né? Então o importante, na minha opinião, é rezar. Mas assim, seguindo as rubricas direitinho, não. O invitatório ele é feito para ser recitado junto com uma hora, ou o ofício das leituras, ou as laudes. Ok? Você pode até deixar de rezar o salmo invitatório quando reza as laudes, mas ele é encaixado, né? Como eu falei, é uma peça que se desencaixa de um e encaixa no outro. É uma peça um pouco solta, né? Mas ele é para ser recitado junto dessas 2 horas, de uma dessas 2 horas. Lourdes, ela está dizendo: eu rezo o ofício das leituras e as laudes, me perco. Não sei se faço as duas ou só as laudes. Bom, existe uma opção que é trazida aqui no número 99 da instrução geral, de você unir as 2 horas. Eu acho que no breviário aqui não tem o número 99, mas na instrução geral aqui do breviário, né, porque são retiradas algumas partes porque não tem o ofício das leituras. Mas
você pode unir, né? Caso você tenha. Isso já aconteceu comigo, né? O resto, qual das duas? As 2 horas são lindas, são importantes. Se você tiver tempo, você pode unir as 2 horas. Unir as laudes ao ofício das leituras. Ou qualquer hora ao ofício das leituras. Como o ofício das leituras, ele se tornou facultativo a qualquer hora do dia ou da noite, você pode rezar o ofício das leituras junto com qualquer outra hora. Então você reza o ofício da leitura lá no número 99. Se você não tem o número 99, você pode procurar no nosso site, no número 99 da Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas, que fala sobre essa junção do ofício das leituras junto com outra hora, né? Também de outra hora junto com a missa. Fazer junto uma hora junto com a missa. É possível essa junção. Então, como é que é feito? Em resumo, você vai rezar o hino da hora, ou seja, se você rezar as laudes junto com o ofício das leituras, você vai começar com o invitatório, claro, vai rezar o hino das laudes, vai rezar todo o ofício das leituras. Antes da oração final, você vai continuar recitando a salmodia das laudes até o final. Ok? Então, em resumo, é isso. Então, se você tem dúvida e tem tempo de fazer isso, é uma opção maravilhosa unir ao ofício das leituras a outra hora. Outra pergunta importante aqui, que a Clara nos mandou, ela pergunta: como sei qual é a antífona do dia? Então, quem tem o volume único não vem com a indicação. Algumas edições mais recentes tem um encarte, né, com as antífonas, já me mostraram. Eu tenho um volume mais antigo, então não tem. Então, no volume único a gente não tem. Da nossa página, eu postei lá, é só procurar na nossa página da internet, a relação das antífonas, né, do tempo comum. Nos tempos fortes, a antífona é mais simples, porque é uma antífona, basicamente, né, muda muito pouco a antífona. No tempo comum, tem um ciclo de mais ou menos 2 semanas. Então, eu postei lá no nosso canal essas antífonas, lá para quem quiser rezar o invitatório com a antífona e o Salmo 94, é só procurar lá. Então, quem tem os 4 volumes, as antífonas do invitatório vêm sempre indicadas. No ordinário, ou no próprio do tempo, no saltério, no próprio dos santos. Então vem a indicação sempre antes do ofício das leituras, ou no início do ordinário, vem a indicação da antífona do dia, tá bom? Mas dê uma procurada lá na nossa página, também no nosso canal do YouTube, a gente tem gravado todos os invitatórios. É só você procurar lá no nosso canal. Se estiver faltando algum, manda aí a notificação para a gente gravar aqui, tá bom? Então, na nossa página lá você vai encontrar. Então, queridos, é isso. Se tiver mais alguma dúvida sobre o invitatório, manda pra gente aí. É importante esclarecer. O invitatório é uma parte importante, uma parte belíssima da oração, e que deve ser aprendida por todos nós, deve ser recitada por todos nós na nossa oração. Deus abençoe. Até a próxima.